Olá, eu sou o professor Afonso Escoculha, da Universidade Federal da Paraíba, e esse é o 5º programa da série Paulo Freire Vivo, da TV da UFPB. Hoje a gente vai se dedicar a um dos livros mais importantes de toda a trajetória do Paulo Freire. É um livro que marca a sua proposta, a sua prática, a sua teoria em toda a sua trajetória. Esse livro é A Pedagogia do Oprimido. Acho que todos que acompanham minimamente o trabalho do Paulo Freire, estudam um pouco Paulo Freire, sabem da importância que esse livro tem dentro de toda a bibliografia que o Paulo Freire produziu, dentro de tudo que ele escreveu, não é? A partir do trabalho feito no Brasil, depois no exílio chileno, depois na Europa, etc. A Pedagogia do Oprimido tem uma repercussão importante em toda a obra do Paulo Freire. Ela foi escrita em 1967, 1968, quer dizer que a Pedagogia do Oprimido já tem mais de 40 anos e ela precisa ser entendida dentro do contexto onde ela foi produzida. E mais do que isso, ela tem a sua importância em si mesmo, por um livro ser um livro destacado dentro da bibliografia do Paulo Freire, mas ela faz parte de um todo, ela faz parte de uma sequência que, como a gente viu anteriormente nos programas anteriores, começou com Educação e Atualidade Brasileira, depois foi para a Educação como Prática da Liberdade, também escrita já no exílio chileno, não é? E a Pedagogia do Oprimido é uma sequência. Tem gente que gosta de entender, inclusive, a Pedagogia do Oprimido como uma sequência dos capítulos finais do livro Educação como Prática da Liberdade. Mas eu vou argumentar nesses programas sobre a Pedagogia do Oprimido que, além disso, além de ser uma sequência, ela é uma sequência que vai trazer mudanças teóricas muito importantes, outras influências muito importantes que o Paulo Freire vai absorver para fazer a sequência da sua obra. Não é? Então, essa é a primeira coisa para a gente notar. A importância da Pedagogia do Oprimido dentro da obra do Paulo Freire. Lógico que quando alguém diz assim, o que é que eu devo ler do Paulo Freire? Né? A primeira citação, a primeira indicação que a gente dá é sempre a Pedagogia do Oprimido. Ou se alguém fosse bem econômico e dissesse, olha, eu só tenho tempo para ler um livro do Paulo Freire. Eu lamentaria, mas se você tem só tempo para ler um livro do Paulo Freire, leia a Pedagogia do Oprimido, porque ela tem uma importância em toda a obra do Paulo Freire. Lógico que não é um livro definitivo. Definitivo no sentido de que ele foi escrito nos anos 60, ele tem uma história e o próprio Paulo Freire tentou rever vários dos conceitos da Pedagogia do Oprimido, não é? Num dos últimos livros que ele escreveu, que se chamou Pedagogia da Esperança. Na Pedagogia da Esperança, ele revê alguns conceitos, como é próprio do Paulo Freire. Para o Paulo Freire, os conceitos que ele usa, os paradigmas que ele vai se inspirar, são sempre circunstanciados historicamente, como a gente vem argumentando desde o primeiro programa dessa série. Para ele não tem conceitos definitivos, mas sempre conceitos que podem ser reconstruídos na medida das suas circunstâncias, não é? Bom, mas que circunstâncias são essas? Se anteriormente, nos outros programas, eu estava destacando o Paulo Freire no contexto do Nordeste brasileiro, no contexto brasileiro nacionalista como um todo, né, que vai até o golpe militar de 64, que o exilou. Agora eu preciso entender o Paulo Freire num outro contexto, nesse contexto do exílio, marcado por um ano especial, por um ano que todos sabem que o mundo mudou significativamente, as partes do mundo ocidental fizeram uma revisão importante nas suas coisas, que são exatamente os anos 1967, 1968, 1969, ou seja, a segunda metade dos anos 60. Enquanto no Brasil a ditadura se desenvolvia,
não é? A ditadura ia em frente, cada vez mais repressiva, não é? Os exilados brasileiros, muitos dos quais se reuniram no Chile, por ser um país receptivo, um país progressista na época, para cumprir parte do seu exílio, e para o Paulo Freire não foi diferente. Não é? Então, depois da educação como prática da liberdade, ele começa então a escrever como se fosse uma sequência a pedagogia do oprimido. Mas repito que essa sequência vai mostrar várias mudanças a partir do próprio contexto latino-americano. Qual é esse contexto? O contexto latino-americano tinha várias influências. Uma delas é que ele, em termos internacionais, refletia a polaridade entre a divisão entre o capitalismo norte-americano e o socialismo e o comunismo da União Soviética. Mais do que isso, havia uma repercussão muito intensa em toda a América Latina de um fato ocorrido anos antes, que foi justamente a Revolução Cubana. Não esquecer que nos anos 60, em 67, por exemplo, um dos seus construtores, que foi o Ernesto Che Guevara, estava andando, vamos dizer, pela América Latina, pensando numa coisa que era a extensão da Revolução Socialista, Comunista, para toda a América Latina. Essa era uma das partes principais da formação desse contexto, a ideia da revolução, a ideia da transformação da sociedade. E o Paulo Freire, como bom intérprete das suas circunstâncias, da sua história, ao mesmo tempo vivia um exílio em relação à ditadura brasileira e vivia uma nova inserção latino-americana nesse contexto marcado, então, pela Revolução Cubana, pela ideia da Revolução Socialista, mas também marcado por um outro fator absolutamente decisivo nas ideias do Paulo Freire, que é a teologia da libertação. Junto com a Revolução Socialista, a Revolução Comunista, a sua base teórica, que era o quê? Que era o marxismo. E, por um outro lado, o desenvolvimento da Igreja Progressista Latino-Americana a partir dos ensinamentos e das encíclicas de um Papa muito importante chamado João XXIII. Nós já tínhamos visto anteriormente que no Brasil isso já tinha repercutido em trabalhos, por exemplo, de Dom Helder Câmara, que foi próximo do Paulo Freire no Recife, em Pernambuco, no Brasil, não é? Mas isso estava cada vez mais se construindo enquanto proposta, enquanto teoria, e uma das suas categorias principais, dos seus conceitos principais era a luta revolucionária a favor dos oprimidos. Não é à toa que essa categoria política, a opressão, não é? A opressão e a libertação tomaram conta de vários escritos e estavam presentes tanto nos que advogavam o marxismo, como da teologia da libertação, e estavam muito presentes na pedagogia do oprimido. Eu posso dizer, fazendo uma interpretação contemporânea, que a pedagogia do oprimido é uma espécie de expressão pedagógica, educativa, de todo aquele contexto latino-americano que se pensava revolucionário, que se pensava transformador. Eu posso dizer que o Paulo Freire interpreta na pedagogia e na educação todo aquele sentimento de mudança social, não é? Que era muito vigoroso, que era muito importante em toda a América Latina. Nós tínhamos já argumentado anteriormente que o eixo condutor do pensamento do Paulo Freire gira sempre em torno da ligação, da inseparabilidade entre educação e política, não é? Mas se a política brasileira do começo dos anos 60 se marcava pelo nacionalismo desenvolvimentista, pelas reformas de base propostas por João Goulart, não é? Pelos ensinamentos do ISEB, pela Igreja Progressista, uma parte da Igreja brasileira, agora na América Latina, na segunda metade dos anos 60,
todo esse contexto tinha se transformado por um lado e se aprofundado por outro, não é? Por um lado, a transformação cada vez mais em direção a uma revolução comunista, socialista, uma revolução de esquerda, vamos dizer assim. Por outro lado, a intensificação do trabalho da igreja em termos de sociedade, não é? De interação com os mais necessitados, de busca de trabalho conjunto com o que se chamava de excluídos, caracterizados de uma maneira geral, não é, por autores existencialistas cristãos como os esfarrapados do mundo, não é? Na pedagogia do Paulo Freire, na pedagogia do oprimido, ele já usa esses termos que vêm de um autor chamado Frantz Fanon, que é um autor existencialista cristão, não é? E também apropriado pela teologia da libertação. Se você fizer uma comparação, um cotejamento entre os escritos da pedagogia do oprimido e da teologia da libertação, vai ver muita convergência, porque o Paulo Freire sempre foi, não é, declaradamente um cristão progressista que pensava o mundo a partir de várias categorias dessa igreja que se aproximava cada vez mais dos pobres, dos excluídos, ou, como diz o Paulo Freire, dos oprimidos. Não é? Existe, então, uma progressão teórica que vai juntando na pedagogia do oprimido duas coisas aparentemente contraditórias. De um lado, o marxismo e, de outro lado, a teologia da libertação. De um lado, a ideia do socialismo e, de outro lado, o comunismo e, de outro lado, as ideias que vinham da igreja progressista. Não é? O Paulo Freire, inclusive, foi diversas vezes criticado em relação a essa aparente contradição, e ele gostava muito de explicar num livro chamado Educação em Mudança, não é? Muito importante também desse tempo, não é? Que isso não era exatamente uma contradição, mas uma convivência entre duas propostas. Eu queria destacar aqui do meu livro sobre educação, sobre Paulo Freire, História das Ideias de Paulo Freire, como é que ele se refere a isso. Como é que ele se refere a isso? Eu tirei desse livro Educação e Mudança. Ele diz assim, veja só, em última análise, devo dizer que tanto a minha posição cristã quanto a minha aproximação de Marx, ambas jamais se deram ao nível intelectualista, mas sempre referidas ao concreto. Não fui às classes oprimidas por causa de Marx. Fui a Marx por causa delas. O meu encontro com elas é que me fez encontrar Marx e não o contrário. Olha que interessante essa citação que eu coloco aqui, essa fala do Paulo Freire, para você notar. Ele diz, eu não fui a Marx para trabalhar com as camadas oprimidas. Eu fui trabalhar com essas camadas oprimidas e lá descobri que o Marx podia me ajudar a entendê-las melhor. Você está percebendo como é que se dá a construção prática e teórica do Paulo Freire? Quando ele diz que ele não foi primeiro a Marx para depois entender a prática, mas ao contrário, ele foi à prática política para depois entender que o Marx ajudaria a entendê-la melhor, você vai percebendo como é que é a construção do discurso teórico do Paulo Freire. Ele sempre se refere a uma prática. Como dizem os marxistas, não é? Isso é importante da gente colocar, ele exerce exatamente o que chamam de praxis, não é? A simbiose entre prática e teoria. É isso que molda a pedagogia do oprimido inicialmente, mas a gente vai continuar a falar sobre isso, a refletir sobre isso daqui a pouco no segundo bloco desse programa. No primeiro bloco desse programa, eu estava argumentando que a pedagogia do oprimido, ao mesmo tempo que é uma sequência de educação como prática da liberdade dentro da obra do Paulo Freire, ela traz mudanças substanciais em termos teóricos. Um dos assentamentos mais
interessantes de se notar é que o marxismo, enquanto teoria, vai ganhando cada vez mais espaço dentro da literatura do Paulo Freire e da sua produção, especialmente no que eu poderia dizer que é um marxismo, como dizem os próprios, superestrutural. Não é? O que é isso? É que os marxistas dizem que a infraestrutura é tudo que se refere à economia e às suas relações. E dizem que superestrutura é a política, a ideologia, a cultura, etc. Se você vai olhar os conceitos do Paulo Freire, eles são predominantes nesse aspecto dentro do marxismo superestrutural. Ele trata de educação, de ideologia, de consciência, de política, de cultura, dentro de um apanhado, dentro de conceitos que se relacionam entre si. É importante dizer isso, não é? Para o Paulo Freire não existe nada isolado, a sua obra é sempre uma sequência que se reconstrói, que se volta como se fosse uma espiral a conceitos anteriores, melhorando esses conceitos e, de uma outra forma, modificando esses conceitos. Vou dar um exemplo muito importante. No início da sua obra, o Paulo Freire falava de consciência da realidade nacional, inspirando-se num dos filósofos mais importantes de todos os tempos do Brasil, que foi o Álvaro Vieira Pinto. Agora, na pedagogia do oprimido, vai aparecer um conceito de consciência de classe. Olhe só que é um conceito diferente, é uma modificação, não é uma sequência qualquer. Consciência da realidade nacional é uma coisa, está presente a ideia de nação, a ideia do todo, não é? Enquanto consciência de classe, ele se inspirou num livro muito importante chamado História e Consciência de Classe, de um autor chamado George Lukács, não é? Ele se inspirou nesse livro para trazer isso para dentro da pedagogia do oprimido. É importante que o próprio contexto latino-americano revolucionário da segunda metade dos anos 60 mostra um Paulo Freire cada vez mais preocupado, cada vez mais incentivado, incisivo na relação educação-política. E ele não faz por menos. Quando precisa, ele faz uma autocrítica. Isso é uma das coisas que eu mais admiro dentro do pensamento do Paulo Freire. A capacidade intelectual, uma certa humildade científica. Não é? Ele não tem nenhum problema de dizer o conceito que eu usei anteriormente eu não vou mais usar. Seja por esse motivo ou por esse, agora eu vou usar um outro conceito. Veja só como ele se refere aos seus próprios escritos. Eu vou pegar aqui o meu livro História das Ideias de Paulo Freire, mais uma vez para destacar uma fala desse pensador brasileiro. Veja só como ele fala em relação às categorias, aos conceitos, especialmente dessa ligação educação e política. Ele diz assim, olha, em meus primeiros escritos, não fiz quase nenhuma referência ao caráter político da educação. Mais ainda, não me referi tampouco ao problema das classes sociais, nem à luta de classes. Esta dívida refere-se ao fato de não ter dito essas coisas e reconhecer também que só não o fiz porque estava ideologizado, era ingênuo como um pequeno burguês intelectual. Muito interessante, não é? Um autor do peso e da importância do Paulo Freire, não é? Se autocriticando, não é? Ou respondendo, às vezes, a críticas que colocavam para os seus escritos uma ausência dessa questão dos conflitos entre as diversas classes sociais. Depois, nos outros programas, lá mais para frente, nós vamos entender que essa categorização sofre uma reconstrução, mas por enquanto é decisivo você entender que essa questão de classes sociais, conflito de classes, a história pela veia marxista, cada vez mais toma conta
dos escritos do Paulo Freire, e se percebe isso facilmente quando se lê a Pedagogia do Oprimido, não é? Importante. Paulo Freire declara várias vezes que não quer pensar qualquer pedagogia. Quer pensar, sim, a pedagogia do oprimido, não é? E essa pedagogia vai se construindo a partir das ideias desenvolvidas nas práticas da alfabetização de adultos que foram realizadas no Brasil e, como vocês já sabem, o programa anterior destacou isso, foram colocadas no papel depois que essas práticas aconteceram, como uma reflexão presente no livro Educação como Prática da Liberdade. Mas perceba só, olhe a comparação que eu vou fazer para você entender. Educação como prática da liberdade. Esse conceito de liberdade inicialmente usado pelo Paulo Freire era um conceito mais existencialista, mais individual, não é? Era pensar como é que as pessoas tinham a liberdade de sua escolha, da sua responsabilidade, da sua questão quase que pessoal. Lógico, dentro de um contexto da época. Mas quando você vai seguir a sequência das ideias do Paulo Freire, você vê a categoria libertação, não é? Em concomitância com a teologia da libertação. Liberdade e libertação não só são pequenas diferenças semânticas de palavras, não é? A liberdade pensada existencialmente no começo, individualmente no começo, é transformada para a libertação enquanto parte de um jogo, de um conflito de classes, não é? De um conflito de classes embutidos na América Latina. A pedagogia do oprimido já aprofunda essas ideias, modifica conceitos anteriores, não é? Já faz parte de uma progressão do pensamento do Paulo Freire que vai ter outras várias conotações na sequência da sua obra. Nesse sentido, a pedagogia do oprimido traz mudanças substanciais, não é? É importante que a gente saiba comparar, e a ideia dessa programação é entender a obra do Paulo Freire como um todo, na sua sequência, nas suas voltas, nas suas reconstruções, e a comparação entre os livros Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido é uma das maneiras que a gente vai entender essa trajetória, essas mudanças, esse pensamento em reconstrução na maioria dos seus livros, não é? Antes o contexto era do nacionalismo desenvolvimentista, do populismo brasileiro, das ideias do ISEB, do nascimento da Universidade de Brasília, por exemplo, com uma nova proposta. Aqui no Nordeste brasileiro, das universidades federais se formando, o sistema universitário brasileiro, não é, cada vez mais se formando, ou seja, de um contexto brasileiro, não é, de desenvolvimento e de mudanças através do que se chamava na época de reformas de base. Agora, o Paulo Freire está num contexto latino-americano, especificamente chileno, trabalhando com o governo do Chile, inclusive, que era, na época, a democracia cristã, fazendo um trabalho muito interessante que vai se refletir nos seus escritos, que é auxiliando os projetos de reforma agrária no Chile, não é? Ele vai, inclusive, trabalhar com o coordenador da reforma agrária chilena, chamado Jacques Chanchol, que depois, nos anos 70, vem a ser o ministro da Agricultura de Salvador Allende, mas que na época estava no governo da democracia cristã. E o Paulo Freire, interessante, escreve outro livro, só para sair um pouco da pedagogia do oprimido, mas em paralelo, que se chamou Extensão ou Comunicação. Não é? A ideia da reforma agrária, que era uma pedida brasileira, mas que não se realizou na época e que estava tendo um desenvolvimento melhor no Chile, não é? E o Paulo Freire acompanhando isso, claro, trabalhando sempre com o projeto de educação. Não é? Isso tudo, esse contexto todo, então, é um contexto de formulação da pedagogia do oprimido. Importante
que vários conceitos pedagógicos que antes estavam presentes, não é? Agora vão sendo repensados ou vão sendo aprofundados, mas estão presentes ainda grande parte daqueles conceitos trazidos desde a educação como prática da liberdade. Os círculos de cultura, as palavras geradoras, a ideia de que a educação pode ser um caminho para a consciência crítica, a ideia da educação não vertical, não é, mas de uma educação horizontalizada, uma educação dialógica. E um dos conceitos mais importantes que começa a ser construído na própria pedagogia do oprimido e depois vai ser levado para a obra do Paulo Freire como um todo, é a questão da problematização, da educação problematizadora. E ele, na pedagogia do oprimido, começa a trabalhar isso em oposição ao que ele chamava de educação bancária. Quem já leu alguma coisa do Paulo Freire sabe que esses conceitos são importantes. Educação bancária, educação problematizadora. Não é? Bancária, que ele dizia, é que a educação naquela época, e muita coisa continua até hoje, era uma educação dos depósitos, no sentido de que o professor ou alguém tinha conhecimento sobre o que estava se trabalhando na escola ou fora da escola, na prática educativa, e o seu aluno, o seu estudante, o seu aprendiz não tinha supostamente conhecimento de nada, então alguém que tinha conhecimento iria depositar o conhecimento, né, no seu aluno. Qualquer semelhança com a nossa atualidade não tem nada de coincidência, não é? Nós ainda, em grande parte, vemos as escolas, as práticas educativas bancárias, no sentido de que chega lá alguém com algum conhecimento, supõe que o seu aluno, o aprendente, não conhece nada sobre aquilo e que vai depositar conhecimentos. O Paulo Freire diz não. O conhecimento precisa ser produzido no diálogo entre educadores e educandos, onde os dois têm conhecimentos diferentes, e esses conhecimentos precisam ser problematizados a partir da realidade dos educandos. Veja que os conceitos vão mudar, veja que esse conceito vai começar a cada vez mais se enraizar na obra do Paulo Freire, e esse, com certeza, é um dos legados mais importantes que o Paulo Freire vai deixar a partir desse livro Pedagogia do Oprimido, não é? Os conteúdos, os currículos, os conteúdos programáticos precisam ser entendidos levando em consideração o conhecimento que o educando tem, sim. E hoje, 2016, nós podemos dizer que várias informações são trazidas à sala de aula pelos educandos, pelos aprendentes, e esse conhecimento precisa ser usado. Estamos diante, então, de uma nova proposta de educação que vem lastreada no que se chamou de escola nova, escola novismo, que é a ideia de que é o educando que constrói o seu conhecimento e que o professor e o educador têm um papel de ajudá-lo a construir esse conhecimento a partir do diálogo. Essa é uma proposta muito importante, mas que a gente vai continuar a analisar, a pensar no próximo programa dessa série Paulo Freire Vivo da TV da UFPB. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção, não é? Recomendo mais uma vez a leitura dos livros do Paulo Freire. Nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando da pedagogia do oprimido, e a gente se encontra no próximo programa.